Muito bem, pessoal, vamos direto para a tela. Exame unificado número 11, peça prático profissional. Jerusa, atrasada para importante compromisso profissional, dirige seu carro bastante preocupada, mas respeitando os limites de velocidade. Em uma via de mão dupla, Jerusa decide ultrapassar o carro à sua frente, o qual estava abaixo da velocidade permitida. Para realizar a referida manobra, entretanto, Jerusa não liga a respectiva seta luminosa sinalizadora do veículo e, no momento da ultrapassagem, vem a atingir Diogo, motociclista que, em alta velocidade, conduzia sua moto no sentido oposto da via. Não obstante a presteza no socorro que veio após o chamado da própria Jerusa e das demais testemunhas, Diogo falece em razão dos ferimentos sofridos pela colisão. Instaurado o respectivo inquérito policial, após o curso das investigações, o Ministério Público decide oferecer denúncia contra a Jerusa, imputando-lhe a prática do delito de homicídio doloso simples, na modalidade dolo eventual. Artigo 121, combinado com o artigo 18, inciso 1, parte final, ambos do Código Penal. Argumentou o ilustre membro do parquê a imprevisão de Jerusa acerca do resultado que poderia causar ao não ligar a seta do veículo para realizar a ultrapassagem, além de não atentar para o trânsito em sentido contrário. A denúncia foi recebida pelo juiz competente e todos os atos processuais exigidos em lei foram regularmente praticados. Fim da instrução probatória, o juiz competente, em decisão devidamente fundamentada, decidiu pronunciar Jerusa pelo crime apontado na inicial acusatória. O advogado de Jerusa é intimado da referida decisão em 2 de agosto de 2013, uma sexta-feira. Atento ao caso apresentado e tendo como base apenas os elementos fornecidos, elabore o recurso cabível e date-o com o último dia do prazo para interposição. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua. Pessoal, volta aqui para mim. Veja você, olha a situação. A Jerusa, ela passa por uma situação, uma tragédia na vida dela que pode acontecer com qualquer um de nós. Ela está atrasada para um compromisso, porém, ela dirige com bastante preocupada, diz o problema, mas respeitando o limite de velocidade. E ela está dirigindo. Na frente dela, tem um veículo que está numa velocidade abaixo do permitido. Tá certo? E ela resolve o quê? Se esse veículo está com a velocidade abaixo da permitido, se ela vai ultrapassá-lo, ela ultrapassa na velocidade permitida e ela consegue efetuar a manobra. Quando ela vai fazer essa manobra de ultrapassagem, porém, ela não dá seta, ela esquece de dar seta. Dar seta é um dever de cuidado que todos nós devemos ter. Perfeito? Ela não dá a seta. A hora que ela vai ultrapassar, vem uma moto, um motociclista do lado contrário, em excesso de velocidade. E por conta deste excesso de velocidade, a moto colide de frente com a Jerusa e o motociclista acaba falecendo. Muito bem. O problema diz que a Jerusa foi regularmente processada e foi obedecido todos os procedimentos legais estabelecidos em lei. Quando o problema traz isso, pessoal, é uma coisa que você já fica tranquilo. Não fique procurando nulidades, não há nenhuma nulidade, porque houve regular processamento. Então esqueça qualquer tentativa de alegar nulidade, não há como você alegar nulidade. Muito bem, o promotor de justiça, ele denuncia a Jerusa por homicídio doloso. Ele entende que ela agiu com dolo eventual. O que é dolo, pessoal? Você se lembra? Ocorre o dolo quando o agente quer produzir o resultado. E dolo eventual, quando existe? Quando o agente ele não quer produzir o resultado, mas ele assume o risco de produzir o resultado. Então veja você, imagine que tem uma pessoa que está praticando um assalto em determinada loja. Aí chega a polícia. A pessoa quer fugir. E ela foge e sai atirando, foge atirando na polícia. Ela quer matar o policial? Na verdade, ela não quer. Na verdade, essa pessoa, ela quer fugir. Mas quem atira na direção de um policial, você concorda que, apesar de não querer, assume o risco de produzir o resultado?
É esta situação. E o promotor de justiça entende que a Jerusa se enquadra nesse dolo eventual, que ela, quando ela não deu a seta, ela teria assumido o risco de produzir o resultado morte do motociclista que vinha na direção contrária. Não está certo isso. Não foi isso. O máximo que nós poderíamos considerar é que ela agiu com culpa. Porém, pessoal, vamos parar para analisar. O motociclista que vinha do lado contrário tinha como ver a Jerusa dar a seta? Não tinha. O fato dela não ter dado a seta foi mera irregularidade. Ela não ter dado seta não deu causa, não foi o resultado. Perdão, não foi a causa do resultado. Não ter dado a seta não foi causa do resultado. O que foi a causa do resultado? Foi a vítima estar em alta velocidade. Nós devemos defender a nossa cliente alegando que houve culpa exclusiva da vítima. Por quê? Se a vítima estivesse transitando na velocidade compatível, haveria a possibilidade de uma manobra para que o acidente não ocorresse e, mesmo havendo impacto, haveria uma possibilidade dos ferimentos não serem tão graves, não serem fatais. Perfeito? Outra coisa, qual fase do processo nós estamos? Ocorreu a denúncia, teve a instrução e o juiz prolatou uma decisão de pronúncia. Ele prolatou a decisão de pronúncia. Pessoal, é contra essa decisão que pronunciou a Jerusa que nós temos que nos insurgir. Contra a decisão de pronúncia, cabe qual recurso? Muito bem, eu tinha certeza que você ia conseguir identificar. Você está conseguindo perceber que não é tão difícil de identificar a peça? Recurso em sentido estrito. Onde que está isso? Você já sabe. Está lá no artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal. Recurso em sentido estrito. Você lembra qual que é o prazo? Muito bem, 5 dias para interposição. É esse prazo que você tem que contar. Você lembra que o advogado foi intimado? Que dia que ele foi intimado? Você lembra? Numa sexta-feira. Lembra como que conta o prazo processual? Nós vamos excluir o dia da intimação, que foi numa sexta-feira, começa a contar no primeiro dia útil subsequente. Primeiro dia útil subsequente, segunda-feira. Então, olha, ele foi intimado numa sexta. Sábado não é dia útil, domingo não é dia útil, segunda é dia útil. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Na outra sexta-feira é que nós vamos datar a petição, porque o examinador pediu para você datar a petição no último dia do prazo. Lembra de tudo isso? Muito bem. Então vamos lá para... mais uma coisinha. Lembre-se que recurso em sentido estrito, você tem que pedir a retratação. O que é isso? É muito difícil o juiz retratar, tá bom, gente? Na prática não retrata, ele não volta atrás. Eu sentenciei dessa maneira. Verdade, né? Você está pedindo para eu mudar minha opinião, vou mudar minha opinião sim e vou dar outra sentença. É muito difícil. Porém, a lei determina que o juiz deve exercer esse juízo de retratação, ou ele mantém a sentença, ou ele a retrata, ou ele modifica. Então, nós devemos pedir. Então, na petição de interposição, nós devemos requerer que o juiz se retrate, que ele mude a sentença, e, caso ele não mude, então que ele encaminhe o processo para julgamento do recurso que nós estamos interpondo. O termo é interpor, você se lembra, eu já falei isso. Eu interponho um recurso porque eu vou pôr por intermédio de um juiz. Então, eu vou pôr para o tribunal por intermédio do juiz de primeira instância. Interpor o recurso, esse que é o termo que nós vamos usar. Então, vamos para o nosso gabarito. Qual é a peça? Recurso em sentido estrito. Qual é a fundamentação? Artigos 581, inciso 4, que vai estabelecer que da sentença de pronúncia cabe o recurso em sentido estrito, e 589 do Código de Processo Penal, que estabelece o juízo de retratação. Para onde que nós vamos endereçar? O endereçamento com a petição de interposição com pedido de retratação. Para onde será encaminhada? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da tracinho, porque nós não sabemos que vara que é, vara criminal do Tribunal do Júri, da comarca de tracinho, porque nós não sabemos
qual é a comarca, porque o problema não nos traz. Quais são as teses em favor da nossa cliente? O candidato ou a candidata deve argumentar em favor de Jerusa culpa exclusiva da vítima e que o fato de Jerusa não ter dado seta não foi causa da morte da vítima, conforme artigo 13 do Código Penal, que estabelece que o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. O que é causa? Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. O acidente somente ocorreu porque o motociclista vítima dirigia na direção contrária em alta velocidade. Se tivesse respeitado os limites de velocidade, haveria possibilidade de manobra para evitar a colisão. Assim, deve ser requerida a absolvição sumária de Jerusa. Segunda tese em favor da nossa cliente. Subsidiariamente, o candidato ou a candidata deve alegar que, caso não seja absolvida por não ter dado causa ao resultado, a conduta de Jerusa não se deu com dolo eventual, e sim com culpa. Isso porque o dolo eventual exige, além da previsão do resultado, que o agente assuma o risco pela ocorrência do mesmo, conforme artigo 18, inciso 1, parte final do Código Penal. Nesse sentido, a conduta de Jerusa amolda-se àquela descrita no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual ela deve responder pela prática apenas de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Em consequência, não havendo crime doloso contra a vida, o tribunal do júri não é competente para apreciar a questão, razão pela qual deve ocorrer a desclassificação. Onde que eu vou fundamentar isso? Artigo 419 do Código de Processo Penal. Quais são os pedidos, então, que eu devo formular? São só dois. O pedido principal em favor de Jerusa deve ser a absolvição sumária, por estar provado que Jerusa não foi autora ou partícipe do fato, tendo em vista a culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 415, inciso 2 do Código de Processo Penal. Qual deve ser o meu pedido subsidiário? O pedido subsidiário a ser elaborado é o de desclassificação do delito de homicídio simples doloso do artigo 121 do Código Penal para o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, conforme artigo 302 do CTB, com fundamento no artigo 419 do Código de Processo Penal. O artigo 419 é que vai estabelecer a desclassificação. Data da petição: 9 de agosto de 2013. Volta aqui para mim. Então, o gabarito aqui, essa peça aqui, uma peça tranquila, pouca coisa para ser alegada. É uma peça até, diria assim, fácil de nós enfrentarmos. Você, com certeza, aluno ponto justo, teria facilidade para enfrentar essa peça aqui com as ferramentas que nós estamos dando para você. Pessoal, voltamos já já para a análise de mais uma peça.